Eliana, conhecida como Lelé, dona do Alto do Coqueiral. Boa noite. Eu disse, dona do Alto do Coqueiral. Saindo de uma atividade não para outra e assim segue. Espera o povo chegar aí. Ó, nosso convidado já chegou. Cláudio Davi. Boa noite, Cláudio. Boa noite. Tudo E bem? aí? Tudo jóia, Beleza, Márcia? beleza. Rapaz, prazer enorme estar aqui com você, viu? Prazer todo meu, não te conhecia, só se via de longe É, mesmo, mas nunca a tive esse fama. contato. É. A Né? fama eu também Que conheço. bom. É, muito bom. Que bom que você aceitou esse convite. Tava hoje de tarde com os amigos seus que mandaram um abraço aí com o João Guerra, Rafael de Gal. João! Gente boa, professor Né? João. É isso aí. Tamo Dá junto. só mais 2 minutinhos aí para o povo chegar para a gente começar. Vamos nessa. Esperar a galera entrando aí. Bora, meu povo, chamar o pessoal aí para chegar junto. A peruca aqui. É, eu, eu que dia. Aí, E essa campanha, resistência. Marcinha, como é que tá? É, Tá, tá tá rolando aí, a viu? milhão aí, né, bicho? Pô, Tá, vai ser tem horas que eu digo assim, um desafio. rapaz, é um desafio mesmo, um desafio. Um desafio que a gente precisava, né? Correr esse Uhum. desafio. Porque não adianta só a gente querer a mudança, né? Sem ir esperando essa mudança assim, a gente tem que ir partir para a luta, Com certeza. né? Isso aí é o mais que certo. Se a Partir gente para a não se luta. colocar, né, não? Se a gente não se Isso, colocar, não dá para ficar reclamando que não tem representatividade. exato. É dessa Nossa turma forma. tem que ver, nossa turma tem que ver que a gente está lá, que a gente está querendo. Eles precisam colar com a gente aí, acreditar, dar força, pedir voto mesmo, Uhum. entrar na batalha. Que a gente nunca saiu da batalha, né? A Sim, gente mas já entrar guerreia nessa muito institucional, nessa institucional, é exatamente. institucional, ocupar lá Exatamente. dentro. Na luta a gente sempre teve. Isso. Isso mesmo. Raíza, minha querida, boa noite. Olhe, vou fazer uma cobrança aqui no meio da live. O pessoal tá me cobrando. Vou falar, assim que ela aparecer na live, eu vou cobrar ela ao vivo. Ainda botei seu nome, senão é Raíza mesmo Leão que tá me devendo. E o povo, mas Márcia, cadê minha imagem? Eu disse, vou cobrar ela na hora, assim que ela aparecer na live, eu vou cobrar. Professora Marielle, um abraço, seja bem-vinda. Uma boa chegando aí, hein? É, então é isso. Vou chamar você de Davi. Pode ser? Vou deixar chamar de Cláudio. Pode, pode. Tá bom, Davi? Meu nome é Tá Márcia ótimo. Ministra, moro aqui na comunidade Nordeste de Amaralina. É, estou candidata a vereadora de Salvador pelo PSOL, né? Partido Socialismo e Liberdade, um partido ao qual comungo,
né? Com as minhas pautas, com as pautas do povo, na verdade, que são as minhas também. Então, está aqui hoje falando sobre um tema caro cultura, né? Um tema caro e, como os outros também, falar de hoje, né? Esse tema é para a gente se ver, né? É a gente ter esse controle. E a gente não vai dizer o que é cultura e o que não é cultura. A gente simplesmente vai saber como é que está essa pasta de cultura. O que é que estão fazendo. Né? E hoje, tá com você. Você vai se apresentar, claro. Né? Queria já que você também se apresentasse, que o povo também precisa saber. Para a gente debater mesmo um pouco sobre essa política de cultura aqui no município. Tá comigo a bola? Tá. Maravilha. Boa noite a todo mundo aí que está chegando, né, que estão presentes aqui. Boa noite, Márcia. Obrigado pelo convite aí. É um prazer enorme estar falando com você, né? Já ouvi aí muitas histórias da sua militância, né? Estamos hoje aqui pela primeira vez. Espero que seja a primeira de muitas outras que a gente esteja aí juntos na batalha Exato. aí, né? Enfim, eu sou Cláudio Davi, eu sou daqui de Salvador, né? Sou produtor cultural, sou formado pela Universidade Federal da Bahia, né, no curso de produção cultural, que é um dos primeiros cursos a ter, uma das primeiras faculdades, né, Faculdade de Comunicação da UFBA, a ter um curso específico de produção cultural. Eu faço parte de uma das primeiras turmas, né, entrei lá ainda no final dos anos 90 e não saí mais dessa área. Venho aí há mais de 20 anos estudando, pesquisando e trabalhando também como agente cultural, né? Como artista, como produtor cultural também, como gestor, como empresário, enfim, da área cultural, como conselheiro hoje, atualmente, né, membro do Conselho Municipal de Política Cultural de Salvador. Então, eu venho colocando, enfim, à disposição aí da comunidade cultural de Salvador os conhecimentos que eu adquiri ao longo desses anos, enfim, né, em contato tanto com a prática mesmo das artes, da cultura. Já trabalhei na área de música, de audiovisual, né, cinema, fotografia, circo, patrimônio também, né, museus, enfim, tem uma experiência assim diversa em diversos campos da atuação cultural, tanto na cidade de Salvador como no interior e também em outras cidades, né? Já vivi no Rio de Janeiro, pude ter uma experiência também por lá, em São Paulo, e dei uma rodadinha aí para conhecer também como funciona a nossa política cultural, a nossa, enfim, essa área da cultura, tanto na questão prática mesmo, né? Na realização de eventos, de shows, de inaugurações de monumentos, de eventos, mas também nas políticas públicas, né? As leis, as formas como o poder público vem gerindo no nosso país ao longo dos últimos anos a área da cultura. Então, enfim, espero poder contribuir Beleza, com vocês aqui. beleza. Manda um abraço aí para Hilton. Ito, na verdade. Ito Podólogo. Meu amigão Hilton é apareceu aí. nosso futuro prefeito. Hilton é nosso futuro perfeito. Esse aí é Ito. Perfeito. Meu amigão daqui. É isso, Davi. Ó, a Raquel A entrou gente aí. sabe. Deixa. Um abraço, galera. Sejam bem-vindos, bem-vindas, né? Bem, Nesse espaço. A gente vai bater um papinho aqui. A gente sabe que foi destinado, né? 18,7 milhões da Lei Aldir Blanc, né? E aí eu tava pensando, né? Como é que vai ser sim. esse repasse, a democratização, né? Para as pessoas que realmente que fazem a cultura. Como será feito isso, né? Então, realmente a gente está vivendo um momento singular assim da cultura nesses dias, né, esses últimos meses, esses dias especialmente aqui em Salvador, com a chegada dos recursos da Lei Aldir Blanc, né? Vale dizer que a gente vem nessa batalha aí, nessa militância por esse repasse desse recurso, desde março, desde o final de março, que um grupo de produtores, né, de atores da área cultural, gestores e tal, se reuniram com alguns parlamentares lá do Congresso Nacional, deputados federais,
para que a gente conseguisse trazer, enfim, um suporte, um apoio para uma área que a gente sabia que ia ter muita dificuldade, né? Porque fomos os primeiros a suspender atividades, porque a grande maioria das atividades da área cultural são feitas com encontro de pessoas, né, com aglomerações, com a reunião de pessoas, seja do público, seja também de artistas, de produtores, né, de técnicos, de empresários, da cadeia produtiva que se reúne para criar o produto que vai ser oferecido para as pessoas. Então, né, a grande maioria aí dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura tiveram suas atividades suspensas ao longo desses últimos meses todos. Então, isso foi uma briga, né? Foi uma conquista. Né? Mais do que, enfim, um benefício, algo que o governo ofereceu de livre, de bom grado, assim, para a área da cultura, não. Foi uma briga, a gente teve que entrar com os nossos parlamentares que defendem a cultura no Congresso Nacional, propuseram um projeto. Esse projeto, vale lembrar que ele só saiu do papel porque a gente tinha lá no Fundo Nacional de Cultura um dinheiro que era específico da cultura, que estava lá sem ser utilizado. Né? Nos últimos anos, a gestão aí de Michel Temer, tinha uma sobra de Dilma, mas principalmente de Michel Temer e do governo de Bolsonaro, não utilizou, não aplicou esse recurso na cultura, e ele estava lá, né, no cantinho da gaveta lá, e a turma fuçou e achou esses 3 bilhões de reais aí que agora estão sendo distribuídos no país inteiro. E de uma forma inovadora também, porque pela primeira vez esse recurso está chegando a todos os municípios do Brasil. Isso é uma conquista, né? Então a gente tem, enfim, toda essa luta que tem sido travada nos últimos meses, mas a gente tem algumas coisas a comemorar e a brigar, né? Porque para que a gente consiga manter isso na sequência. Então, pela primeira vez no Brasil, todos os municípios estão recebendo recursos para investimento em cultura. Né? Mas para que isso aconteça, os municípios precisam entrar em contato com o governo federal, né, através da plataforma Mais Brasil. Então, esse site ele está no ar, né? Pode procurar aí nos mecanismos de busca, aí, plataforma Mais Brasil, e aí você vai conseguir ter acesso a essa plataforma, aí no caso os gestores, né, seja o secretário de cultura ou quem trabalha em cultura no município, às vezes, né, nem todos os municípios têm secretaria de cultura, pode ser uma secretaria de educação, de turismo, e aí o gestor precisa cadastrar um plano de ação, né, para utilizar o recurso que está designado, cada município tem sua verba específica. Aqui em Salvador, a gente já recebeu 18 milhões e 700, mais ou menos, né, que é uma verba também nunca antes vista, né, nunca antes chegada aqui no município. Não que a cultura que é produzida aqui no município não, enfim, não fizesse jus a receber uma verba dessa, né? É porque, na verdade, ela inclusive é pouca para a quantidade de coisas que existem na cidade. Que existe na cidade, né? E a gente vai ver isso aí na aplicação, porque, na verdade, a pasta da cultura, ela é mesmo subjugada, ela não tem a importância, ela não tem um tratamento de importância dado, né, pelo poder público, como deveria, com o benefício que ela traz, o retorno que ela dá para a sociedade, que, enfim, é uma área que tem poucas pesquisas, mas as últimas e boas pesquisas que têm sido feitas nos últimos anos demonstram isso, demonstram que cada real investido na área de cultura traz um retorno tanto econômico, né, tanto financeiro mesmo, como de transformação social muito grande. Então, é uma área que, enfim, para qualquer lugar que pensa o desenvolvimento sustentável, precisa estar como prioridade, né? Então, a gente vai ter já com esse recebimento aí dos 18 milhões e 700 aqui em Salvador, e isso está sendo gerido pela Fundação Gregório de Matos, que tem tido também uma atuação forte para distribuir esse recurso, né? Eu, particularmente, faço parte de uma comissão especial, né, que foi destacada dentro do Conselho, né? Foi destacada uma comissão dentro do Conselho Municipal, com alguns conselheiros, para acompanhar, né, a realização dos editais, da construção da legislação que foi feita para poder aplicar esses recursos, e a gente vem contribuindo com os gestores da Fundação Gregório de Matos, né, com os técnicos lá, para que a gente consiga que os anseios da sociedade, né, que as pessoas que a gente representa lá dentro do Conselho, sejam atendidos. E como você perguntou em relação à distribuição disso, a democratização... O que é que passa pela minha cabeça? Um artista, né,
um artista que não tem um cadastro, vamos supor, acho que é cadastro que fala, não é isso? Sim. Não tem. Ele vai ter direito? Ele comprovando que ele é um artista? Né? Então, eu fico às vezes me perguntando isso. Como será essa distribuição? Vamos explicar. Realmente. Legal, vamos aproveitar aqui, Márcia. Agradeço aí o seu interesse nisso, porque realmente tem muita gente com dificuldade de compreender, as coisas foram acontecendo muito, o governo federal demorou muito de fazer a aprovação disso, a regulamentação, jogou um pouco, né? A gente sabe que a política do governo federal é de destruição da área cultural, eles não têm nenhum apreço pela área artística cultural, enfim, eu volto a dizer, então eles dificultaram muito, né? Complexificaram, burocratizaram muito o processo, e a gente chegou aqui, nesse momento, com, assim, aos 45 do segundo tempo, para poder botar essa bola dentro do gol. Então, a gente está tendo uma dificuldade grande de fazer que todo mundo compreenda quais são os mecanismos que existem para o acesso a esse recurso, né? Primeiro, é importante dizer que o município recebeu o recurso e o governo do estado também. Então, são dois recursos diferentes que podem atender a comunidade. Então, a gente tem que estar atento ao que a Fundação Gregório de Matos, que é quem responde pela cultura no município, né, está fazendo, e também a Secult Bahia, a Secretaria de Cultura do Estado, porque os dois órgãos estão com recursos para aplicar nos próximos meses. É pouco tempo que a gente tem, mas os dois têm recursos para aplicar. Então, a gente tem que estar atento para estar apresentando os nossos projetos, preenchendo os cadastros nessas duas instâncias. Então, vamos falar qual é a diferença que tem nos dois, né, no mecanismo que está sendo feito pela prefeitura e o que está sendo feito pelo Estado. Então, a prefeitura, né, em relação aos cadastros, você citou os cadastros. Os cadastros, eles são basicamente dois cadastros que estão sendo feitos. Um cadastro de espaços culturais, e espaços culturais a gente fala aí de forma genérica, né? Espaços culturais na lei, ele quer dizer tanto espaços físicos, né? Um teatro, um centro cultural, digamos, uma cooperativa, uma associação cultural, como também grupos, né? Grupos de capoeira, né? Terreiros de candomblé, enfim, algumas instituições que produzem, né, manifestações, encontros culturais que tiveram suas atividades suspensas, né, que não puderam realizar suas atividades. Então, a prefeitura está fazendo um cadastro desses espaços culturais, né? Então, quem tem espaços culturais, por exemplo, que tem seu aluguel, que não conseguiu pagar porque não abriu, não pôde abrir seu espaço, por exemplo, vou usar o exemplo, por exemplo, de um circo, né? Vamos dizer, o circo que de qualquer cidade, tanto aqui de Salvador como de qualquer município, ele tinha o circo, ele abria sua porta, recebia ali, cobrava a bilheteria, e aí pagava ali o espaço para poder ficar ali, pagava a taxa da prefeitura para poder estar hospedado, e não está podendo fazer isso, né? Então, ele vai ter direito a um recurso, a um benefício, para poder fazer isso, para poder pagar taxas que estão atrasadas, né? Para poder pagar, digamos, sua internet, que ele precisou usar, já que ele teve que transferir seus espetáculos para o espetáculo, né, para as redes sociais, então ele às vezes teve que ampliar o seu pacote de internet. Então, são diversos mecanismos que a lei permite que você possa, com esse recurso do espaço cultural, né, aí não estou falando da pessoa, do trabalhador e da trabalhadora, é assim, do espaço, de quem tem um espaço cultural. A prefeitura, o cadastro da prefeitura é para essas pessoas, né? Para gestores, para pessoas que gerem espaços culturais ou grupos também. Pode ser grupo de rua, inclusive. Um grupo de arte de rua, que tinha sua manifestação ali na rua, que de repente ganhava o seu recurso, digamos, vendendo artesanato, ou recebendo ali em troca digamos, de uma apresentação que ele fazia na rua e passava o chapéu, enfim, né? Então, tem esse recurso para essas pessoas. O governo do Estado... Essas pessoas aí não têm CNPJ. Pode, quem não tem CNPJ também vai ser contemplado. Tanto para quem tem como para quem não tem. Tá geral. Então, tem que entrar no cadastro, certo? Entra no Mapas Culturais da Fundação Gregório de Matos, preenche lá o cadastro. E quem também não tem, que é digamos, um grupo de capoeira lá, o mestre de capoeira que tem seu grupo, que reúne e que tem ali a sua venda, digamos, de birimbau, de camiseta, que fazia a sua renda, né? Que oferece gratuitamente, às vezes dá oficina para jovens, entendeu?
Então, esse dinheiro é para essas pessoas, para esses grupos. Porque essas informações, né, a gente não tem. E quando aparece assim, a lei, o dinheiro das pessoas da cultura vai sair, mas só que não está explicando, né? Como é que as pessoas vão poder adquirir esse recurso. Perfeito, Davi, perfeito. Joia. Então é importante os espaços culturais, quem tem seu grupo, seu espaço, sua fundação, sua instituição, que fique ligado na prefeitura. Agora, os trabalhadores e trabalhadoras, né, os indivíduos, as pessoas, o cadastro dessas pessoas é com o governo do Estado. E aí o cadastro é para receber aquele benefício dos R$600, o que a Caixa está pagando para os trabalhadores informais, tal, que já vem pagando há muitos meses. Né? Alguns trabalhadores da cultura já conseguiram, mas muitos ainda não. Então eles vão poder, mesmo com esse atraso todo, eles vão poder receber os R$600, inclusive retroativo a julho. Então vão receber aí, se eu não me engano, são 5 parcelas de R$600, né? Vão receber R$3.000 ao todo, como auxílio emergencial. Então, só que esse cadastro da pessoa, do trabalhador e da trabalhadora, é feito no governo do Estado. Então entra no site da Secult Bahia, e aí se cadastra, tem lá as regrinhas, as regras são iguais à do governo federal, né? São as mesmas, com a única diferença. Quem já recebeu o auxílio emergencial do governo federal ou da Caixa não vai poder receber, né? Ele é cumulativo. É para quem não recebeu o geral. Quem não recebeu vai poder receber esse. Então, esse cadastro aí das pessoas físicas, do trabalhador e da trabalhadora, ele é com o governo do Estado. A prefeitura fica com os espaços culturais, né? Com os grupos e instituições. Né? Então, em relação ao cadastro, são esses dois cadastros que as pessoas precisam preencher. Além dos cadastros, né, tanto a prefeitura quanto o governo do Estado estão lançando também os conhecidos editais, né, que são as formas de acesso a recursos por concorrência. Ou seja, você tem aí um projeto cultural, você tem um disco para gravar, você tem uma peça de teatro, você tem uma oficina, você tem a reforma de um monumento cultural, né, uma estátua, você tem cursos, palestras, oficinas de arte, de cultura, enfim, se você tem um projeto para apresentar, algo que esteja, né, em benefício para que as pessoas possam acessar isso, né, ou show, ou a transmissão de um show por uma live, ou uma apresentação também de um grupo artístico, ou fotografias, né, esculturas, enfim, toda a arte de acesso, né, o acesso à arte e à cultura, ele vai poder ser feito através dos editais que tanto a prefeitura como o governo do Estado estão lançando. E aí é o regime de concorrência normal do fomento, que a gente já sabe. Coloca o projeto, vai ter uma comissão de seleção que vai avaliar, né? Essa avaliação ela vai gerar uma pontuação, os que forem melhores pontuados vão receber o recurso para realizar, vão ter que apresentar esse projeto, né? Está tendo uma preferência para os projetos que sejam realizados de forma remota, né? Ou por lives, ou redes sociais, mas também vai poder ser feito presencial, logicamente levando em consideração todos os protocolos de higiene, de distanciamento social, enfim. Então, isso está tudo, tanto nos editais do município quanto do governo do Estado. Então, tem que entrar também aí no site, baixar aí o textinho desses editais para saber como é que eles estão pedindo, os cadastros está sendo tudo feito online e o tempo é curto. Então, quem tem o seu projeto cultural já pode entrar, né? E tem para pessoa física, pode ser, né, quem não tiver aí um CNPJ, quem não tiver um MEI, pode ter acesso através do seu CPF, então pode inscrever através do seu CPF também, não tem problema, tá acesso. Então, a gente buscou, né, nessa legislação, contemplar todos os agentes culturais, né, que estão passando por dificuldade, todos eles, né, a cadeia produtiva como um todo. E são muitos projetos culturais, são muitos. A gente sabe disso, né? Isso. Está nessa. Mandar um abraço aí para Cíntia, Luiz, na verdade, Aí. Bastos, que acabou de dar um abraço, minha irmã.
Agora, Ó, Davi, teve uma pergunta aqui, foi que de de repente a Raíza. gente pode puxar ela para a gente ver aqui, Vamos né? puxar. Que a gente interage com a turma aí. Isso, Deixa eu ver se eu Raíza, acho, deixa eu ver se eu ela está acho aqui. perguntando que a população, né, não tem esse incentivo de visitar os Sim, de museus, né, teatro, enfim. teatro, Como é que a certo. gente pode estar induzindo a população, né? Induzindo, Uma, ó- né, a galera, a muito boa população pergunta. negra, para poder Muito boa estar, pergunta. estar nesses espaços. Como é que a gente pode estar induzindo, Joia. na verdade? Né? Então, essa é uma realidade em raiz que fez a pergunta, uma realidade do país inteiro. A concentração, né, dos equipamentos culturais, ela acontece, ela é replicada, ou seja, ela é parte da sociedade como toda, ela reflete a sociedade como Como toda. A toda. sociedade brasileira, a gente sabe que é marcada pela desigualdade, né? Poucas pessoas têm acesso a muito, enquanto muitos, a grande maioria da população, tem acesso a poucos. Nada. Então, se a gente for olhar os grandes espaços culturais, a grande maioria deles não estão nem aqui no Nordeste, né? Não estão no centro. Rio e São Paulo concentram os maiores. Quando a gente vem para a realidade do nosso estado, eles estão mais concentrados na capital. Então, nós aqui na cidade de Salvador temos mais acesso a isso do que as cidades do interior, né, que tem menos equipamentos culturais, menos teatros, menos museus. E dentro da própria cidade, isso também se reflete. Esses espaços eles estão concentrados em determinada faixa da cidade. Exatamente. Ele tá concentrado em determinados bairros, no centro, nos bairros ali que são próximos à orla. A gente sabe que esses são os espaços que contêm esses equipamentos. Então, a política que a gente precisa fazer para isso é a política da descentralização do recurso. Então, mais uma vez, seguir isso que está indicado na Lei Aldir Blanc e tentar que isso aconteça em toda a política da gente, ou seja, que o recurso ele consiga ser distribuído, como foi na lei federal, por todos os municípios do país. Então, pela primeira vez no Brasil, todos os municípios do país estão recebendo um recurso para poder aplicar, né? Seja aquele municípiozinho pequeno que tem 5 mil habitantes no interior do Pará, entendeu? Aqui no interior da Bahia, está recebendo um recursozinho ali para poder botar no seu coreto, para poder, sua banda de fanfarra, poder trocar os instrumentos, fazer, né, fazer uma pintura de uma parede, do espaço cultural. E aqui a cidade de Salvador também está fazendo isso. Então a gente brigou muito para que esse recurso ele pudesse ser descentralizado o máximo possível. Mas aí o que acontece? A gente enfrenta as dificuldades da importância que a gestão dá à área de cultura. Então, por exemplo, a gente está tendo aí um recurso, né, nesses editais que a gente falou aqui, Sim. esses editais que a gente falou, né, ele está sendo distribuído em 3 mecanismos, né? Ele está sendo distribuído no mecanismo de linguagens artísticas, ou seja, vai possibilitar você apresentar projetos da área de música, de dança, de artes plásticas, de fotografia, de artes em geral, né, de vídeos, instalações, de rap, enfim, né, de diversas formas. Você vai ter também o audiovisual, ou seja, um específico para quem produz filmes, séries, tal, de TV, né, quem constrói roteiros, e um outro de patrimônio, certo? De patrimônio. Então, a gente vai ter aí um recurso da ordem de 9 milhões de reais que vão ser distribuídos por cerca de 150 projetos. Então, a gente está tendo uma média de 60 mil reais por cada projeto. E, na minha visão, isso é um problema, porque a gente está num processo agora de tentar distribuir esse recurso do mais. Agora eu fico aqui pensando, Davi, como é que a gente vai fazer essa fiscalização? Vai ser difícil, porque sabe exatamente o que acontece? Existe pouco material humano, a prefeitura não investe, a equipe, e eu reconheço aqui, a turma, deixo registrado aqui o reconhecimento ao pessoal da Fundação Gregório de Matos, tá? A gestão do presidente Fernando Guerreiro, da equipe técnica dele lá, que tem se esforçado muito, mas a pasta não é valorizada, tem poucos técnicos, pouca gente para poder dar conta de distribuir esse dinheiro todo, não tem recurso para contratar, por exemplo, parecerista, gente que vai fiscalizar. Então eles tiveram que fazer o quê? Concentrar o dinheiro em poucos recursos, em poucos projetos, porque eles não vão ter equipe para avaliar isso tudo. Depois você vai ter que fazer, porque tem toda a burocracia do Estado. Para ter acesso a recurso público,
você tem a burocracia, a gente sabe disso, né? Isso é uma realidade, a gente não tem como fugir. O recurso público, ele passa por toda a burocracia, depois tem fiscalização de Tribunal de Contas, depois tem todo esse processo. Então, o gestor, ele precisa ter equipe para fazer isso. E a Prefeitura de Salvador não dá essa estrutura para a Fundação Gregório de Matos. A gente não tem uma equipe volumosa, a gente tem uma equipe qualificada, mas uma equipe pequena, que sofreu muito esses últimos meses para conseguir dar conta disso, mas, ao fim e ao cabo, o recurso ele não vai ser tão distribuído como ele poderia ser feito. Como poderia ser feito. Aí... A gente fica até imaginando coisas quando grupos culturais, né, que possa também estar recebendo e não receber por conta, né, dessa falta de organização. O dinheiro está lá. E aí, o dinheiro está lá. O dinheiro está lá. Daqui a pouco, o dinheiro que não vai ser distribuído, por dizer, não tem grupos artísticos o suficiente que labutar com esse povo. O município não é brincadeira, não, viu? É difícil. Então, para a gente conseguir levar, para a gente conseguir levar as pessoas aos museus, ao teatro, a gente tem que descentralizar esses espaços, entendeu? Por exemplo, a Gregório de Matos, né, mais uma vez, assim, dando valor ao trabalho que eles fizeram, eles têm, nas limitações que se tem feito coisas. Recentemente, né, tem um projeto que é o projeto Boca de Brasa, é um projeto que tem levado melhorias a espaços culturais em outros cantos da cidade. Recentemente, eles inauguraram um Boca de Brasa no bairro de Cajazeiras. Sim. Então, entendeu? Então, isso é um equipamento cultural que vai poder dar estímulo para que as pessoas se reconheçam, porque as coisas acontecem na nossa localidade, as coisas acontecem nos bairros. Então, à medida que esses espaços chegam nesses lugares, as pessoas começam a se identificar como não, esse espaço tem no meu bairro, é um lugar importante. Eu quero ir no barzinho, tomar minha cerveja e ouvir uma música de voz e violão, mas eu quero também no espaço cultural ali ver uma peça de teatro, que agora aqui no meu bairro tem. Então, que o grupo aqui do teatro aqui, da turma que fazia aqui no meio da rua, agora tem uma estrutura melhor, tem uma iluminação, tem uma cadeira para poder... Tem uma cadeira. Então, você vai sentindo um pertencimento. Você está falando isso, Davi? Um beijo, Geilza, minha prima. Você está falando isso, eu estou lembrando de alguns anos, não sei se você deve conhecer Sérgio Brito, que andava muito com o Luiz Orlando, Gleciara, esse companheira dele. A gente colocava cinema na rua, às vezes equipamento, vamos armar cinema aqui. Já fizemos algumas sessões aqui no Nordeste, então era uma época, né? E ele é muito focado com esse negócio de cinema. Ele tem um arsenal mesmo de filmes muito importantes. Tinha uma resposta boa. A galera ia sentava, criança, adolescente, um filme legal para assistir. E aí eu lembro do documentário do Menino Joel, que a gente tentou colocar uma vez, nós não conseguimos, mas aí, na segunda tentativa, conseguimos colocar aqui, lotou, né? A gente falando sobre essa questão da polícia militar, enfim. Mas... E aí eu tenho alunos que nunca foram ao cinema, que nunca foram ao teatro. Né? Então, poxa, onde é que nós estamos? Cadê o incentivo? Né? Porque falar esse menino não tem cultura, não existe uma pessoa não ter cultura, gente. Uma pessoa que não tem cultura é uma pessoa que não existe. Não existe. Exatamente. Né? Cadê fomentar essas leis? Cadê incentivar nas escolas? A descentralização é isso que vai fazer. É isso. Você não vai fazer o jovem sair do seu bairro de noite para ir para o centro da cidade, muitas vezes, entendeu? No transporte público, que não tem segurança. Real. Não tem. O que a gente tem que fazer é descentralizar mesmo, é conseguir levar os recursos a todos os lugares, equipar os lugares porque as pessoas vão, essa coisa de que as pessoas não vão porque não conhecem e tal. Agora, eu vou dizer a você, existem iniciativas também que podem ajudar. Eu me lembrei particularmente que a gente falou de teatro, mas também tem museu. Eu, pessoalmente, tenho participado de como produtor, né, de uma ação que eu acho muito valorosa. Eu vou até puxar a brasa para minha sardinha, vou usar até o sardinha para deixar a outra turma também de bem. Vocês já entenderam do que eu estou falando, sim, né? Sim. Eu estou trabalhando num projeto, Márcia, num projeto da inauguração do Museu do Esporte Clube Bahia.
É um museu que vai ser lançado, né? Vai ser lançado, não está suspenso porque a gente não vai poder, né? Mas provavelmente o equipamento, a estrutura vai ser entregue, né? Já para poder aguardar as medidas de segurança, assim que as pessoas possam acessar Que legal! em dezembro, né? Então é isso. Então, por exemplo, é uma ligação, eu acho que o que eu digo assim, é que a instituição, o Esporte do Bahia está tendo uma atitude bonita de fazer isso, de lançar um equipamento que vai aliar, às vezes, porque o futebol, a gente sabe, uma atividade cultural também mais Sim, popular, que sim, as pessoas têm mais acesso. Mas sim. na medida que você liga essas duas coisas, eu tenho certeza que tem várias pessoas que vão acessar o Museu do Esporte Clube Bahia, que nunca tiveram no Que não museu tiveram, que nunca e tiveram no museu. que nunca tiveram no museu, mas Exatamente. que vão acessar isso pela primeira vez, pela ligação que tem de amor, de isso, que é o que eu digo, isso aí é o pertencimento. A gente precisa estimular o pertencimento, que a pessoa se sinta incluída naquilo ali, que ela se sinta valorizada e participando daquele coisa. Então, por que as pessoas não vão ao museu? Porque elas não se sentem Não representadas se naquilo sente ali. O museu representada, exatamente. não fica no bairro dela, não conta a história dela, não, entendeu? Não tem nenhuma relação de amor com aquilo ali. Na escola dela não se fala daquilo ali. Então, o que a gente precisa fazer A é semana estimular, é porque estimular. A semana passada eu estava conversando com o Rai Santana, ele é ator, professor de teatro também. sim, E eu estava falando com ele sobre as propostas realmente, né, da gente construir com as escolas municipais o incentivo ao ensino ao teatro nas escolas municipais para as crianças. Os artistas estão na fundamental. periferia. Fundamental. Então, quando você passa a colocar isso numa escola pública, o menino já fica já pensando, olha, vou conhecer o Exatamente. teatro, que tem teatro dentro da minha escola. Então, é imprescindível, ao meu ver, né, da É, gente de colocarmos professores de teatro nas escolas municipais para poder estar com as crianças. Né? Teatro, com gente, é certeza. outra visão, é outro mundo, né? É Exatamente. construir, Eu, é você se reconstruir o tempo todo, né? o tempo inteiro, exatamente. Eu falo, Márcia, que as artes em si, como um todo, elas são uma Sim, das melhores tecnologias que a educação tem hoje, atualmente. A educação vem sofrendo muito, por exemplo, para manter os alunos motivados na escola. A turma já chega, né, com várias dificuldades que tem de estar em sala de aula, e aí o professor também que não tem, que não tá, não tem, não é valorizado, não tem uma formação. E eu acho que o caminho da arte, né, das tecnologias artísticas e culturais, eles podem ser é um fundamental. fundamental para atrair, porque a novidade, a arte, a cultura está na fronteira da novidade. A turma, quem tem acesso, quem tem contato com o mundo das artes, percebe isso, sabe que ali a turma está assim, lidando com as coisas, né, com as reflexões mesmo do mundo mais contemporâneo. Isso estimula a galera, né? A turma está ávida por ter essas novidades, e quando entra em contato percebe que aquilo está falando dele mesmo. Na medida que você começa a contar a sua história de uma forma mais criativa, que você começa a ter acesso a discussões que você não tinha, né, que você às vezes não tem no dia a dia ou nas matérias mais tradicionais, assim, você começa na arte a ter, você tem essas discussões mais complexas, você tem formas de abordagem diferentes. Então você Exatamente. trabalha ali diversos conteúdos, o conteúdo da diversidade, né? Você pode estar trabalhando todos os conteúdos acessórios. Então eu acho que até uma sugestão que eu dou, que você incorpore isso no seu plano aí, na sua candidatura, me coloca à disposição de ajudar, que, assim como eu estou aqui, a gente está discutindo aqui, eu posso ajudar você a gente elaborar aí alguma coisa, passar algum texto, alguma coisa que contribua aí no seu plano. Eu Perfeito, acho perfeito. fundamental, né? Nordeste de Amaralina é um lugar que tem aí, tenho certeza que tem muita coisa Tem interessante muita aí na coisa cultura daí. interessante, Eu muita conheço coisa algumas, interessante. exato. E tá no meu projeto também, Davi, construir esse centro cultural aqui na comunidade. Né? Maravilha. O caminho é esse. Porque O caminho é esse. é esse centro cultural para a gente trabalhar tanto com a juventude como com as crianças, né? Em forma geral, e ter essa tecnologia das artes. É isso. Mandar um beijo Que aqui é para
aqui para Fabrício Moser aí, querido Ah, ator, arte-educador que entrou aí. perfeito. Um Seja amigo meu bem-vindo, gente. Acho que queridíssimo. Nádia também entrou aí. Um abraço, minha irmã. Nádia Carvalho também É, entrou aí. Que bom. estamos aqui, papo sobre Então a arte, gente dá. cultura e política. Está tudo ligado, né, Davi? Estão todos ligados, Como tá? Estão todos tudo, com ligados. Tudo certeza, ligado. todos É. ligados. A Essa é gente a sabe nossa. E aí a gente estava falando, acho que você já falou aqui que ia comentar sobre os problemas, né? Hum, Que, que tem, na verdade, né? Na pasta de cultura aqui em Salvador. Você falou, mas basicamente da você já falou alguma coisa descentralização, da né? centralização. É, exatamente. Né? Centralização. Então, isso está acontecendo nesse edital agora da Lei Aldir Blanc, entendeu? Uhum. Quanto aos espaços culturais também, que a gente falou dos mapas dos espaços culturais, também isso vai acontecer. A gente tem um mapeamento que por baixo Salvador tem aí 1.500, 1.600 espaços culturais e a gente não vai conseguir atender com essa verba a todos esses espaços, né? A Fundação Leonardo Matos ela está oferecendo aí cerca de 700, acho que 700 a 750 benefícios. Então aí assim metade ou menos da Metade. metade dos espaços culturais vão receber, né? Lógico que vai ser muito bem-vindo, vai fazer muita diferença, mas a gente está muito aquém de conseguir distribuir realmente, conseguir fazer com que os recursos cheguem mesmo em todas as áreas da cidade e a gente precisa batalhar por isso. Esse é o caminho, Esse é o caminho. descentralizar, é o caminho de centralizar, porque ele chegando nesses lugares é que as pessoas vão conseguir se sentir pertencentes a esse mundo, ao mundo das artes, ao mundo da cultura, e vão se associar, porque não tem outro. Né? A questão ela é complexa, mas ela é simples. Na medida Beleza. que você bota a coisa para rodar Para próximo ali rodar. da sua área, a coisa vai. Né? Você risca ali risca o pavio de pó, vai rapidinho, o negócio pega, quando você vê, a coisa está transformada. E aí tem uma coisinha para a gente perguntar aqui, né? Tem a questão dessas políticas Hum. culturais, né, que existe, na verdade, sobre essa questão de raça e gênero, né? A gente vê a população negra LGBT um pouco muito afastada, né? Quais as suas reflexões sobre essa questão? Como podemos avançar na interseccionalidade de análise quando falamos de políticas culturais? Isso é importante. Esse tema teve também muita discussão, né? Existe hoje aqui em Salvador constituída, não só em Salvador, na Bahia inteira, Na Bahia. a Frente Marginal de Arte Negra, né? Um coletivo aí Hum, de atores culturais que tem militado pela disseminação mesmo das políticas culturais identitárias mesmo, de inclusão, né, social. Eles conseguiram, né, entrando em contato, em diálogo, eu participei de algumas lives e contatos que legal. com a frente, né? Tenho assessorado eles marginalmente, assim, através de um amigo querido, que é um super atuante, que é Edivaldo Bolagi, amigo queridíssimo, assim, um militante muito, muito fera mesmo da área, que está junto aí com muita gente trabalhando. A gente conseguiu que, na prefeitura, os editais eles tivessem cotas de 30%, né, Hum, para proponentes que se declarem negros, né? E o governo do estado conseguiu fazer isso para 50%. Então, 50% dos recursos dos editais do governo do estado e 30% dos recursos da prefeitura vão ser direcionados para proponentes autodeclarados negros. Então, a gente está ainda, né? Eu acho, aí para avançar um pouco nisso, Márcia, eu sim, acho que esse é um primeiro passo. O primeiro passo que a gente está é garantir, ok, as ações afirmativas em percentual. Mas a transformação, ela vai ser feita com a descentralização. Porque na medida que o recurso chegar nos bairros periféricos, naturalmente ele vai estar atingindo a população majoritariamente negra. Porque onde essas pessoas estão, entendeu? A periferia da cidade é onde majoritariamente é ocupada pelos negros, negros e seus descendentes. Então, a descentralização, ela também, naturalmente, ela vai promover isso. Né? Ela promove isso sem, no passar do tempo, ela promove isso sem nem você precisar garantir cota. Ela, garantir. naturalmente, na medida que Acontece. florescer a arte desses lugares,
eles naturalmente vão aparecer. Mas como a gente ainda não tem isso, a política de cotas é fundamental, é essencial para a gente garantir essa representatividade. E aí é isso, e aí a gente espera que esses atores, que esses produtores culturais, né, que trazem na sua história essa relação, né, com a sua história de vida, com a história do seu povo, eles apareçam nos seus projetos, né, essas discussões sobre, né, a negritude, sobre o papel da mulher, sobre o papel das diferenças de raça, de gênero, de classe social, eles apareçam nos produtos culturais. E aí a gente não controla. A criatividade é a coisa que a gente não controla. A gente precisa dar a oportunidade para que o inusitado, o inesperado que a arte oferece apareça. E aí a gente vai ficar aqui só, enfim, fruindo, se deleitando, crescendo, aprendendo com o que essa turma aí que vai produzir pra gente, né? Beleza. Um abraço aí para Eliane Barros. Dinha, minha preta, um abraço. Maravilha. Seja bem-vinda. Você estava falando, né? E você já começou a falar de tudo, na verdade. A gente estava falando da roda dos capoeiristas, Baiana de Acarajé, trançadeiras, religião de matriz africana, que é o candomblé. Então, a gente pode dizer, né? Nós podemos dizer que a cultura, na verdade, como um desenvolvimento social? Com certeza. Aí é aquilo ali, é puxar aquilo que você falou, de a gente estar dentro das escolas, de a gente estar nos bairros, da gente contar a nossa história, falar das nossas angústias, do nosso povo, é a gente contar a nossa história. E isso é a formação, isso é o desenvolvimento social, isso vai impactar no sentimento de pertencimento, e aí impacta no mecanismo, né, psicológico mesmo, de valorização mesmo do indivíduo, de que reconheça seu povo, que reconheça a sua cor, que reconheça seu igual, e que também reconheça o diferente, que saiba compreender as relações de diferença que tem, seja na relação de gênero, seja na relação de orientação sexual. Então, o desenvolvimento social, ele passa por essas discussões que a arte, que o contato com a cultura e com a diversidade cultural promove. Então, é fundamental, é algo que está, assim, acho que intimamente ligado, não tem como dissociar, né? Quanto mais desenvolvimento em arte, em cultura a gente tem, mais um desenvolvimento social ele vai ser pleno. As pessoas costumam falar, né, sobre cultura. O que é cultura? Aí tem eu nunca esqueço. A professora dizia que é a cultura. Cultura é tudo aquilo que o homem inventou. E aí tinha aquela coisa, né? E a mulher inventou o quê? Entendeu a piada? A mulher inventa o homem. A mulher inventou o homem. Né? É aquela o primeiro ovo ou a galinha, né? O ovo e a galinha, né? Explica aí. Agora fala aí pra gente, Davi, né? O que é realmente cultura? Essa é aquela pergunta de $1 milhão de dólares. Essa eu acho que, Márcia, eu acho que a melhor resposta que eu posso dar a essa pergunta, e ela é ótima, essa pergunta que precisa sempre ser feita, é que a melhor coisa dessa pergunta é que ela não tem resposta definitiva. A gente vai precisar dar sempre resposta a essa pergunta. Porque a cultura não é algo estático, não é algo que você diga, cultura é isso, cultura é aquilo. Não, cultura é esse processo de transformação eterna da relação dos homens, das mulheres, da relação dos homens e mulheres com a natureza, né, com as suas angústias internas, enfim, com os seus saberes, com as suas dificuldades que encontra, né? A cultura, ele assim, de forma... você vai encontrar a resposta de forma mais acadêmica, você vai encontrar de forma mais popular, você vai encontrar desde de afirmações mais ligadas a esses fazeres mais cotidianos, até as artes mais elaboradas, fruto de um pensamento mais complexo, e tal. Então é isso, eu acho que a cultura é essa resposta que ela não tem algo definitivo, ela precisa estar sempre sendo respondida, precisa estar sempre... A pergunta está sempre sendo colocada e a gente sempre dando essa resposta que nunca é completa, que é sempre uma resposta para... É a transformação, né? São as transformações.
transformações, Exatamente. construções, enfim. Por várias mãos, Exatamente. né? Sem Eu perder. entendo assim, eu entendo dessa forma. Comungo também com essa fala, comungo também. Eu só lembro quando eu era bem menor mesmo, que a professora falava uma coisa dessa, aí tinha uma amiga e falava assim, e é só do homem e a mulher construiu o quê? Ela ficava assim, sem saber. Ela dizia, Muito boa não, quando essa. a gente. Daqui que ela Quando a ia gente dizer, fala quando do se homem, fala tá do homem, falando da tá falando mulher, da né? mulher, não. É, é. Eu tinha Sempre. esses É, questionamentos também. Sabe o que eu dizia? Eu dizia assim, rapaz, o homem quando falar, fala que é homem, a mulher quando falar, fala que é mulher e pronto. exato. A mulher usa sempre, a mulher usa o feminino, o homem usa o masculino, e aí pronto, tá resolvido. Como tem mais mulher no mundo, vai ter mais coisa no feminino do que no masculino, vai Do estar que no tudo certo. masculino, né? Gostei, viu, É, Davi? E aí, Teresa está aqui para poder falando. acabar essa discussão. Como a Lei Diga, 10.639 pode impulsionar a cultura em Salvador? rapaz, É, a boa cultura. aí, vamos. Eu vou dar um Google aqui, porque Lei 10.000, a cabeça agora, 639. depois de tanta coisa, eu já não me lembro qual é essa Lei 10.639, mas a gente vai. A do ensino de É, do História e ensino de Cultura história e cultura Afro. afro. Sim, sim, isso aí tá dentro de todo esse processo que a gente conversou aqui da interseccionalidade da cultura com o ensino, né? Com as coisas. Primeiro, com a representatividade, ou seja, da gente se sentir daquela coisa, né? De isso estar falando sobre a sua história, sobre o seu povo, e você se valorizar por ver. Isso passa pelo aquilo que a gente falou, por exemplo, do teatro estar no seu local, ter no seu bairro, o centro cultural, Exato. do museu, de você ter acesso. Da mesma forma, você tem que ter acesso à sua história, à sua cultura, a história que ela vai ser não só contada, mas que ela vai ser construída por esses atores. Né? A gente tem que começar a construir a nossa história, e essa história ela vai ser, com o tempo, retroalimentada e recolocada dentro desse conteúdo, e assim que a gente vai tendo o sentimento de pertencimento dele. Então, é fundamental a gente ter essa lei, na medida que a gente sabe que o padrão institucional é de contar a história, né, como se diz assim no jargão, de quem venceu a guerra, De né? quem venceu a guerra. E quem venceu a guerra conta a história. Então, se coloca como, né, a gente até hoje diz assim, quem descobriu o Brasil, né? Quem descobriu, essa é uma coisa que, tipo, quem foi que descobriu o Brasil? Não existe isso. O Brasil foi invadido várias vezes. Foi invadido Já pelos tinha portugueses moradores. que instituíram o Brasil, mas já tinha gente aqui, que já tinha cultura, que já tinha uma história com o local. Outras invasões foram feitas depois dos portugueses, invadiu-se holandeses, franceses, ingleses, trouxeram Ingleses. também sua Como se fosse cultura. terra de ninguém, E, mas era terra indígena, né, Davi? exatamente. Então, é muito importante que a nossa população ela conte a sua história. Né? Ela fala que acabou de entrar, por exemplo, a gente falou em história, acabou de entrar aqui um professor de história, um amigo queridíssimo aí, Reina, Ricardo Reina. Esse Um aí abraço, conta muito essa Ricardo. história, viu? Falaram Dona, aqui Tere... da Dona lei Barros aqui, do também. ensino de história e cultura afro. Esse aí é mestre Isso. nessa É. história. Tereza também E é de historiadora. extremo importância. Aí, ó, Tereza, minha essa amiga, também turma aí historiadora. sabe Por isso que ela muito perguntou. mais do que a gente, do que a gente está falando. É, pior que é mesmo. Dona Mas é Terezinha, um fundamental. abraço. Um abraço. Olha, Davi, nós só temos 2 minutinhos, viu? É só pra 2 minutos, gente. Ave Maria. É. Quero te Vamos agradecer aproveitar. Então me por diga aí, essas fale aí. dicas. Quero te agradecer por essas dicas mesmo, você ter aceitado esse convite. Você deu alto estoque aí, te agradeço, né? Espero que a gente O possa se papo encontrar continua. algumas vezes, né? A galera que não me segue, segue a página aí da ministra, venha conhecer o Boa. trabalho da gente, Tamo fortalecer. junto. Nós estamos aí no E páreo. vamos fazer a propaganda aí agora, no final, aproveitar esse 1 minuto aí. 50 quanto É a gente vai votar? 50088 e vamos votar para 50 prefeito 50. 50 na capital da resistência. Exatamente. É, Hilton, esse é o cara, esse é o cara. A nossa resistência segue. O povo Segue, caboclo, o povo exatamente. negro da Bahia segue resistindo ao longo desses anos todos. E a candidatura de Hilton e do nossos
nossos vereadores do PSOL, de Márcia Ministra, que, enfim, que seguem aí na fronteira máxima, Na fronteira. A última trincheira somos nós. A última trincheira somos nós. É isso aí. Exatamente. Eu que agradeço a você, viu, Márcia? Obrigadão, meu irmão. Espaço aí. A gente se encontra. Depois a gente vai ter que se encontrar para tomar uma água mineral, para bater um papo. Com certeza. Vamos. E isso também é cultura. Sim, com certeza. Com certeza. A nossa cultura é isso aí. A gente só não pode deixar que nossa cultura seja vendida a preço de água mineral e de cerveja barata. É exatamente, exatamente. Fazem. Querem vender nossa cidade, querem vender nossa cultura a preço de cerveja barata. Barata. Isso a gente não vai permitir. Não vai permitir. Entregar de bandeja, né, Davi? Com certeza. Explorar nosso povo, né? Explorar a mão de obra do nosso povo sofrido e entregar aí os recursos, a beleza da nossa arte, da nossa cultura a preço de cerveja barata. Isso não pode mais acontecer. Isso tem que mudar. Não pode. Eles não sabem o valor, a riqueza que a gente tem de arte, de cultura, de produção na nossa cidade. A gente tem que ser referência mundial. A gente tem condições de ser referência mundial, né? Isso não é novidade para ninguém, não. Se a gente olhar a quantidade de pessoas incríveis, ilustres que vieram de várias partes do mundo, quando chega em Salvador, que vê o que está acontecendo aqui, toma um choque. Toma um choque. Chega, fica aqui, tem gente que não volta mais. Fica aqui, se embrenha, arruma um cantinho. Olha quem entrou aí, Edivaldo Bolagia agora, queridíssimo, já falamos dele aqui hoje. Foi. Maravilha, meu irmão. Chegou no final, mas sua presença é de luz. É de luz. De massa. Para fechar com chave de ouro. Fechar com chave de ouro mesmo. Um abração, querido. Apitou. Muito obrigada mesmo. Axé. Que a gente possamos seguir, né? Nessa luta aí. Resistência sempre. Resistência. Tamo junto até o fim. Beleza. Beijão. 50. 50088. 50088. Ela. Nossa, a ministra do povo. É isso aí. Beijão, gente. Obrigadão. Tchau.